Empreendedorismo na construção civil é bem diferente de você se lançar num negócio em qualquer outro setor econômico brasileiro. A construção civil ela é caracterizada por entregar produtos diferentes em locais diferentes, utilizando mão de obra diferente a cada contrato e através do uso de processos construtivos, muitas vezes artesanais e manuais. Não há automatização de processos dentro do setor da construção civil, como há, por exemplo, na indústria automobilística, onde se produz o mesmo produto de forma segmentada, de forma seguida, dentro de uma linha de produção situada num local específico. Empreender no setor da construção civil é um exercício de competência muito grande que os profissionais devem fazer para que os empreendimentos saiam dentro daquilo que foi projetado e planejado lá no início do ciclo de vida do negócio, do empreendimento em questão. Vamos nos aprofundar um pouco mais com relação a esse tema. O setor da construção civil ele é caracterizado no Brasil por abranger, por absorver um contingente muito grande de pessoas que, em sua maioria, não possuem escolaridade, não possuem qualificação profissional. Entre a grande massa de trabalhadores que são responsáveis pela execução do empreendimento em si, pedreiros, serventes, carpinteiros, armadores, e o profissional que é responsável pela organização do aparato produtivo, existe uma grande lacuna. Nós temos aí uma massa de profissionais com baixa qualificação e, gerenciando estes profissionais, um engenheiro, um profissional que passou anos e anos dentro de uma faculdade para adquirir um conhecimento teórico. Dessa forma, torna-se bastante complicado que este profissional egresso de uma universidade, de uma faculdade, que ainda não tem uma experiência empreendedora no mercado, é muito complicado para este profissional organizar um aparato produtivo para que seja organizado, seja dimensionada ali uma equipe de produção para que o seu empreendimento seja executado. Então, esta é uma das grandes dificuldades do setor da construção civil, principalmente para aqueles profissionais que são recém-formados ou que têm aí até 5 anos de experiência atuando em empresas de terceiros e que venham que tenham o desejo de constituírem a sua pequena ou média empresa construtora. O empreendimento da construção civil, você necessita, dentro de cada empreendimento, montar uma linha de produção. Enxergue o empreendimento da construção civil como uma linha de produção, o que na verdade é. Você chega, por exemplo, num terreno e você precisa produzir ali dentro desse terreno um edifício de apartamentos. Você não vai construir esse edifício lá na planta industrial e depois transportar esse edifício até o terreno e ali situá-lo ali, em cima desse terreno. Você precisa montar um aparato construtivo, uma indústria única, em função que vai variar em função da característica do empreendimento, do tamanho do empreendimento, da complexidade do empreendimento. Você precisa montar todo esse aparato produtivo, seriado, organizado, para que esse empreendimento seja produzido ali em loco, onde ele vai realmente ficar. É um grande desafio, o setor da construção civil ele é caracterizado por este processo, que não existe similar dentro dos outros segmentos econômicos da economia, de um país, de uma macroeconomia. Então, para cada obra você precisa
necessariamente dimensionar de forma exclusiva para aquela obra em função das características técnicas do projeto, né, e dos processos construtivos. Uma equipe de trabalho única, né, instalações provisórias únicas, né, um canteiro de produção, né, uma área efetiva de produção, né, uma área de estoque de matéria-prima a ser utilizada dentro deste empreendimento, né, uma estratégia logística, né, você precisa de mencionar uma estratégia logística, né, com relação a este processo, como eu vou comprar os materiais, quem vai comprar, quanto de material, quando de material, quem vai descarregar esse material, quem vai pedir esse material, né, qual é o material, né, qual o custo desse material, né, de quem eu vou comprar, né, quem vai produzir a obra, quando eu vou necessitar de tal funcionário aqui dentro, como é a sequência de produção da obra. Isso se chama logística dentro de um aparato produtivo, né, provisório, né, para a execução de um empreendimento de construção civil. Questões relativas ao atendimento da legislação local, legislação estadual, legislação federal, como nós já apresentamos nos slides anteriores, lá na aula, aqui na aula 2, né, sobre legislação específica, né, seleção de mão de obra e fornecedores lá locais, né, para cada local, para cada empreendimento distinto, né, você está situado, né, você vai montar esse aparato em locais diferentes, você precisa identificar ali a mão de obra local. Você não pode pegar a sua mão de obra lá do estado de São Paulo, por exemplo, serventes, pedreiros, ajudantes, armadores, carpinteiros, e transferir todo esse pessoal para fazer uma obra, por exemplo, na Bahia. O seu custo de deslocamento, de hospedagem, de alimentação, vai inviabilizar a sua obra com relação a custos. Então você precisa identificar estes profissionais lá no local. Então, é por isso que o empreendimento da construção civil, empreender dentro do setor da construção civil, é complicado, não é para qualquer pessoa. Principalmente aqueles profissionais inexperientes que se lançam a se tornarem, né, empresários, construtores do setor, sem ter a experiência necessária para executar esses empreendimentos. O que esse curso aqui busca passar para você é a experiência própria de uma pessoa que já passou por todos esses processos, né? Eu, quando saí da faculdade, lá em 2004, eu tinha um ideal, um sonho de realmente abrir a minha empresa construtora, e realmente eu abri. E não deu certo. Não deu certo. Faltou conhecimento, o conhecimento técnico de execução do empreendimento em si, eu até tinha, porque eu cursei a faculdade em 7 anos, e durante esses 7 anos eu atuei como estagiário, durante 5 anos e meio eu atuei como estagiário, e no meu penúltimo ano de engenharia eu fui contratado efetivamente, né, como trabalhador de carteira assinada, para exercer a função de orçamentista de obras. E me dei muito bem, fiquei 1 ano e meio na profissão. Foi o meu primeiro trabalho registrado com carteira assinada dentro do setor. Então eu saí da faculdade formado, né, em 2004, achando que eu tinha plenas condições de gerir uma empresa construtora. Ledo engano. Paguei muitas dívidas, mas aprendi muito, principalmente com relação ao que não fazer, o que estava errado, principalmente com relação a planejamento de produção, controle de fluxo de caixa, controle de capital de giro, recurso financeiro necessário para se conduzir o empreendimento, seja de qual porte for. Eu comecei com pequenas reformas, pequenos empreendimentos, e cheguei a fechar contratos para execução de obras de mais de R$1 milhão, e sem ter um aparato, né, de pessoas habilitadas, né, como se você não é habilitado, se você não tem experiência, você deve contar com pessoas que têm. E na época eu não me dei conta disso e acabei passando por muitas dificuldades, até que a minha empresa, eu tive que fechar a empresa, mas por
culpa exclusiva, responsabilidade exclusiva própria minha, por não ter a experiência necessária e o conhecimento necessário em questões relativas à gestão, a como empreender no setor da construção civil, que é um setor que possui características próprias, né, e que devem ser analisadas com muito cuidado para que você não entre em situações complicadas ao decidir-se empreender. Então este curso ele tem, né, muitas de minhas experiências. Depois dessa experiência lá da minha formatura, já se passaram mais de 15 anos, né? Adquiri experiência de sobra depois com muito sucesso, graças a Deus, e também muitos conhecimentos acadêmicos. Então, esse curso ele tem uma mistura tanto de uma experiência muito grande ao longo desses anos, como também uma bagagem acadêmica muito grande com relação a questões gerenciais. Então, qual a diferença sutil entre você ser um homem de negócios e um empreendedor? O homem de negócios, aí, o exemplo aí da melancia, ele ilustra bem, né, a diferença entre as duas atuações, as duas posições, né, as duas atividades, o homem de negócios e o empreendedor. O homem de negócios, ele pega o determinado produto e, né, revende este produto, né, com lucro. No caso da melancia, por exemplo, um homem de negócios ele atuaria da seguinte maneira: ele iria até o Ceasa, né, compraria, né, a melancia lá já madura, já pronta para consumo, a transportaria até o seu ponto de venda lá na sua cidade e a revenderia com uma marcação de preço, né, com um lucro, com uma marcação de preço que cobriria o transporte, os impostos, né, e proporcionaria um lucro para este homem de negócios, né? Trata-se de um comerciante, uma pessoa que enxerga oportunidades de ganho comercial, né? Já o empreendedor, não. O empreendedor ele começa lá no ciclo inicial, ele vai buscar uma área, ele vai plantar a melancia, ele vai colher a melancia, né? E lá na ponta final ele vai produzir o suco, né? E vender o suco da melancia, né, com muito mais valor agregado durante este processo. Esse é o empreendedor. Um empresário é um empreendedor que deu certo, né? Então, essa é uma afirmativa aí que eu adaptei de um dos autores que eu li, né, de a obra que eu li, de um desses autores que estão aí elencados aí do lado esquerdo do slide, né? Então, cabe a você buscar um conhecimento muito grande do que é empreender no setor da construção civil. Não se trata apenas de executar uma obra. Para empreender na construção civil, você deve partir do pressuposto de que há um ciclo de vida muito extenso, muito peculiar, né, e característico do setor da construção civil, do produto da construção civil, que se inicia lá na concepção, né, na busca por um terreno, na identificação do melhor produto a ser entregue, né, a ser produzido, né, compatível com aquele que está sendo entregue pelo mercado, produzido pelo mercado ali naquela mesma região, dentro da faixa de valores praticadas ali naquela região para aquele produto específico, né, ou similar, né, a estrutura de custos a ser praticada para se produzir este determinado produto, né, identificar as características do mercado consumidor, como essas pessoas consomem o produto da construção civil ali naquele setor, especificamente este produto que você está pretendendo executar, né, um apartamento de 3 quartos, por exemplo, como que as pessoas consomem esse produto. Elas pagam à vista, elas pagam financiado, se for financiado, quais são as linhas de financiamento disponíveis, como que essa pessoa contrata esse financiamento, qual a taxa de juros, né, deste financiamento, como que a empresa recebe esse dinheiro do órgão da instituição financeira intermediária, né, se é vantajoso para a empresa ou não implantar um financiamento próprio, qual o caixa necessário para que a empresa consiga bancar um financiamento próprio, né, interno. Né, tudo isso deve ser largamente, profundamente estudado dentro de um business plan que é, né, requerido para
que se empreenda dentro do setor da construção civil. Não se desespere, você vai aprender aqui neste curso todo o procedimento para que você identifique o melhor produto a ser implantado no mercado, a estrutura de custos e o custo para a implantação desse produto, a margem de lucro máxima a ser conquistada nesse produto em função de todos os outros, do estudo do mercado ao redor, né, do valor de venda dos produtos em oferta no mercado, similares a esse, né, lá nessa região, bem como eventuais vantagens competitivas que você pode eventualmente conquistar durante este estudo específico de mercado. Quem já assistiu essa aula em cursos presenciais ministrados pela Target, por mim, realmente ficou bastante satisfeito, né, com o estudo de mercado que é apresentado. Neste curso aqui específico, em AD, ele vai ser apresentado lá na aula de marketing. Tá? O marketing não se refere somente à publicidade e propaganda, mas marketing significa estudar o mercado. Nós iremos estudar o mercado com muita profundidade, utilizando técnicas estatísticas, né? Buscando sempre um grau de certeza aí de 90% para cima. Tá? Então você vai aprender aqui neste curso também como identificar questões relativas ao melhor produto, o produto mais viável a ser produzido pela sua empresa com foco na sustentabilidade do seu negócio, né, e na competitividade. Existem muitas literaturas, muitos textos, muitas publicações especializadas para a área de gestão de negócios, né, direcionadas à área de gestão de negócios, à área de conhecimento, ao campo de estudos, gestão de negócios e empreendedorismo. Entretanto, a maioria deles não tem foco no setor da construção civil. Existe uma grande lacuna de mercado com relação à literatura técnica e gerencial, né, de cunho gerencial, direcionada especificamente para o setor da construção civil. O que eu busquei ao longo dos anos foi realmente estudar a literatura genérica e aplicar os conhecimentos genéricos produzidos por esses autores, como a Edith Penrose, né, no âmbito do setor da construção civil. Voltando um pouco sobre a questão das características do setor da construção civil, específicas do setor da construção civil, como a necessidade de se desenvolver um aparato produtivo específico para cada empreendimento em função de suas características, né, uma linha de produção específica, né, veio-me a ideia de adaptar todo aquele arcabouço de conhecimentos lá do Project Management Institute, que é a empresa que certifica, né, que é a instituição que certifica os profissionais de gerenciamento de projetos reconhecidos no mundo todo. Eu sou um gerente de projetos certificados pelo PMP e adaptei muito as filosofias de gerenciamento lá internacionais do PMI, né, do PMI, que é o Project Management Institute, né, no âmbito da certificação do PMP para o setor da construção civil. A filosofia de gerenciamento de projetos lá do PMI, ele se encaixa como uma luva no setor da construção civil, porque já inicialmente, segundo o PMI, o que é um projeto? É um esforço temporário para se produzir um empreendimento único, né? O que é a construção civil, o que é cada produto da construção civil, ele se encaixa como uma luva dentro dessa definição do PMI. A partir daí é desenvolvida uma filosofia de gerenciamento muito eficiente, de alto nível pelo PMI, né, apresentada lá no seu PMBOK, né, que aborda questões relativas à concepção do empreendimento, a gestão de custos, de prazos, gestão de pessoas, gestão de riscos, gestão de qualidade, de compras, gestão integralizada disso tudo, né, que aglutina, que integra todos esses processos num macro processo de gerenciamento, análise de atratividade, de custos, de prazos, né, e de outras questões relativas ao gerenciamento de negócios, de empreendimentos, né, únicos, né, sempre com foco na
no prazo, na temporalidade dos empreendimentos que são foco, né, da filosofia lá do PMI. Então, apliquei muito deste conhecimento, né, utilizando dessas ferramentas de gerenciamento aqui neste curso para cada um dos departamentos que você, para cada uma das atividades, né, dentro dos departamentos, né, exigidas que sejam performadas dentro de cada departamento da empresa construtora, né, os quais você irá estudar aqui nas próximas aulas. E chegamos a um dos mais importantes conceitos dentro da questão do empreendedorismo, que é a identificação e análise de uma oportunidade. Falando sobre o foco, com o foco mais econômico, né, de nada adianta você lançar num empreendimento que seja aí o seu sonho, né, você acha que existe um potencial de negócios, né, pode vender muito, né, se este empreendimento não gerar um valor superior àquele proporcionado por uma outra oportunidade de investimento. Nós entramos agora na questão do custo de oportunidade. Hoje no Brasil, qual é o custo de oportunidade? Se você tiver 2 milhões de reais, por exemplo, ou um de seus clientes chegar no seu escritório, na sua pequena e média ou média construtora, e falar para você, eu tenho 2 milhões de reais, eu quero colocar esse recurso dentro da sua empresa para que você produza para mim um conjunto de edificações para eu vendê-las posteriormente e obter lucro. O que você deve necessariamente apresentar para este cliente? Você necessariamente, obrigatoriamente, você tem que apresentar para ele uma oportunidade de investimento que seja mais atrativa do que ele deixar o dinheiro dele lá na poupança, lá no Tesouro Direto, lá no negócio dele, né? Vamos supor que ele tem um negócio que renda para ele aí 15% ao ano de lucro, né? Você deve necessariamente desenvolver um negócio que dê para ele mais lucro do que aquele que ele está auferindo lá com o seu dinheiro, porque senão você não vai gerar valor para ele. Se você produzir para ele um conjunto de edificações que ao final do ciclo sejam vendidas por um valor que não remunere ele com valor maior do que aquele que ele já vem obtendo, ele vai pegar o dinheiro dele e vai embora da sua empresa e vai retirar o dinheiro da sua empresa. Então, você deve identificar oportunidades de negócio no mercado da construção civil, seja ele qual for, casas, edifícios, galpões, né, que seja mais atrativo em termos de remuneração do que aquela remuneração que ele já está ganhando lá no seu investimento lá no Tesouro Direto, né, que paga 6,5% ao ano, né, que é a Selic, né, ou que pague para ele aí 10% lá na atividade empreendedora dele, né. Você tem que necessariamente identificar oportunidades no mercado que proporcionem para este cliente mais valor do que ele já vem obtendo. Isso se chama identificar oportunidades de empreender no mercado. Então você deve ser um profissional extremamente sagaz nesta questão. Assim, se assim for, você ao longo dos anos irá cada vez mais atrair investidores para o seu negócio, para a sua empresa construtora. Lembrando que nós temos uma aula também para essa questão, né, lá na análise de investimentos em empreendimentos da construção civil, uma aula aqui dentro deste curso e também um curso externo, um curso específico para análise de investimentos em empreendimentos da construção civil, um curso muito completo. Se você é assinante aqui do programa Master Executivo da Construção Civil, você terá acesso a este curso, né, completo externo, sem necessariamente precisar comprá-lo de forma avulsa. Se você comprou este curso avulso, aí no Hotmart ou aí em outra plataforma que nós temos convênio, você tem a oportunidade de comprá-lo, né, de forma avulsa, o curso Análise de Investimentos em Empreendimentos da Construção Civil, ou realizar lá a sua assinatura para ter acesso a este e mais uma série de outros cursos relevantes para o desenvolvimento da sua atividade empreendedora. Então, a frase final que eu quero deixar registrada aqui para você, com relação à questão da identificação das oportunidades de empreender no setor da construção civil, é a seguinte:
desenvolva negócios dentro do setor da construção civil, sejam eles qual forem, construção de casas, edifícios, galpões, que retornem mais rentabilidade para o seu cliente ou para o seu próprio capital que os investimentos a serem realizados em produtos de renda fixa bancária, como poupança, LCIs, LCAs, ou no Tesouro Direto, que são os títulos públicos federais que rendem de 6,5% a 8,5% ao ano, né? Ou empreendimentos da construção civil que rendam mais do que a atividade que o seu cliente já exerce. Se você conseguir entregar mais rentabilidade do que estas já auferidas pelo seu cliente, seja em banco, tesouro direto ou na própria atividade empreendedora dele, você com certeza vai estar gerando valor, né? O seu negócio ele é legítimo, ele gera mais valor para o seu cliente, né, do que ele já vem auferindo. No setor da construção civil é muito simples, é muito fácil que o empreendimento gere mais valor teoricamente, né, no papel. Para você conseguir fazer dar certo, você precisa necessariamente ser um bom planejador, um bom executor de obras, um bom gestor de custos, um bom comprador e um bom líder, um líder de excelência, um líder de alto nível para as equipes que estão atuando lá, né, lá nos seus canteiros de obras, ok? Esta é a chave para você conquistar grandes negócios e realmente fazer da sua pequena e média construtora uma grande empresa construtora no futuro. É gerar mais valor sobre o capital investido do que aquele que já vem sendo gerado sobre este capital. De uma forma muito sucinta, muito rápida, eu vou apresentar para vocês as formas de organização empresarial, né, permitidas no Brasil para as empresas, né? Existe a modalidade da firma individual, né? Antes do advento da EIRELI, você montava uma firma individual e todo o seu patrimônio pessoal se confundia com o patrimônio da empresa, né? Já a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, a empresa continua sendo individual, né, com apenas um sócio, né, no caso você, empresário, construtor, mas os seus bens pessoais não respondem pelo patrimônio, né, não integram o patrimônio da empresa, são patrimônios segregados. Essa é a firma individual, né, nas duas modalidades, a firma individual de fato e a firma individual EIRELI, que é aquela caracterizada por ter apenas um sócio. A sociedade limitada de pessoas é composta por 2 ou mais sócios. Esses sócios dividem a responsabilidade de gestão dessa empresa e responsabilidades cíveis, jurídicas, criminais, fiscais, tributárias, previdenciárias, né? Há uma divisão ali de responsabilidades, né? Uma solidarização, né, de responsabilidades. Todos os 2 sócios respondem pela atividade empresarial. Na sociedade limitada, o patrimônio também o patrimônio dos sócios não integra o patrimônio da empresa. E existe a sociedade por ações, né, que normalmente são empresas de muito maior porte, que são as sociedades anônimas, né, onde existe ali um grupo controlador, né, a empresa tem o seu patrimônio dividido entre ações, né, e o grupo controlador é o detentor do maior número de ações, havendo uma série de outros pequenos sócios, né, que adquirem as ações dessa empresa com caráter de investimentos, né? As firmas individuais constituem as mais numerosas em qualquer setor e principalmente no setor da construção civil.